Ai, ai. Olha, hoje foi divertido, hein? Ô, professora, Ah, isso que é só o começo da aula, né? Será que alguém esquece o microfone ligado, vai no banheiro, não sei. coisa. Eu já peguei gente tomando banho. Sério, professora? Aham. Meu Deus. Eu acho que ele deixou Professora, Oi. precisa deixar a câmera ligada? Falando nisso, porque mandaram um recado pra gente, é necessário deixar a câmera ligada? Olha, quem quiser deixar, deixa. Ah, hoje é a nossa última aula, eu não vou me esquentar muito. Tá. Eu não me estresso com isso, sabe? Vocês sabiam que eu não sou estressada, né? É bem isso. Né, pessoal? Então, eu não vou me estressar muito com essa história de câmera, tá? Quem quer ficar ali, fique, quer ligar, liga. Eu acho legal colocar foto, né? Colocar foto. E assim, eu acho que se o aluno não está levando a faculdade a sério, né? Finge que está na aula, azar é dele, né? Quem está estudando, quem está. Esse vai passar na frente. Azar dele. Vai ganhar diploma para quê? Para bonito? Né? Eu estudo. Agora, se o cara não quer estudar, né? E que adianta ter diploma e não ter o conhecimento daquilo, professora? Não adianta de nada, né? Então, se a pessoa não estuda, daí já é um problema dela. É porque o pessoal tem muita. Lógico, a gente está num momento complicado, mundial e tal, mas tem muita gente se sobressaindo, tá? Criando alternativa, criando criando seu próprio negócio. Outro dia eu estava aqui na rua, que eu fui no mercado, passou um casal, eles fizeram assim um forno mini pizza, tá? E os dois vendem mini pizza na cidade inteira. O negócio já está gerando 20 empregos. Então, quer dizer, né? Agora quer ficar deitado no sofá e fingir que está vivendo? Azar, porque pessoa que fica deitada no sofá se deprime, né? Ontem eu peguei um amigo meu, mas eu torrei a paciência dele. Eu disse, até quando você vai ficar deitado no sofá? Gente, deitar no sofá é se jogar na depressão. Só tem que levantar. Ó, eu levantei, tomei banho, tomei meu café, minha roupa. Ó, botei até um brinco diferente hoje. Sabe? Entendeu? Tem que amar a vida. Quanta gente que estão lá na porta de um hospital, né, internada lá no hospital, querendo dar tudo que tem para voltar para a vida. E daí nós que estamos na vida, ficamos aí se reclamando, o que é isso? Tá, vamos lá então. Vamos ao conteúdo das provas, né? Uhum. Só um minuto, pessoal, tem um recadinho aqui. Da PAI, eu só tenho que ver se é alguma coisa urgente. Ah, tá. Já olhei lá. Obrigada pelo tempinho aí. É que hoje eu vou ter que ir lá na escola, sabe? Resolver os negócios. Só que eles não querem, né, que a gente vá na escola. Sei lá.
Mas tem documentos, né? Eu errei um documento ali ontem, meu Deus. Preenchi errado. Bom, pessoal, vamos para a aula, né? Tem bastante coisa aí para fazer. Ah, eu olhei lá quem fez as atividades, né? Tudo. Vocês sabem os valores, né? A prova é 3, se eu não me engano. Né? A prova é 3, daí tem a prova integradora e o projeto é 3, e 4 são os trabalhos, né? Eu acho que era isso, vocês lembram? A Alessandra do... Ô, professora, Peraí. não era 2 Oi? o projeto integrador? Não, mas junto com a prova dá 3. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Porque é tanta informação, né, amores? É muita turma. Deixa a prof achar aqui. Elisiane me mandou. Eu lembro. E agora? Ai. A Elisiane. Agora eu acho. Tenho quase certeza que a Elisiane me mandou. Só um pouquinho. Se eu não... Professora, aqui você mandou pra gente, aqui na conversa do Skype mesmo, que era 20 o projeto integrador, 10 daquela prova que a gente Aham. fez, aí a prova é 30 e o fórum é 40. Ah, então tá certo. Tá? Então, 10 a prova, né? Peraí, vamos me arrumar aqui. 10. Qual prova, Não, 10 a professora? prova integradora. 20. É bem isso. O projeto integrador, para não dar confusão. Tá? 30 prova de vocês individual, né? E 40 as atividades. Bom? Ô, professora, qual a provinha que ela tá falando? Quem? Eu não sei qual prova. A prova foi no início do bimestre, aquela prova que eles jogaram no sistema que a gente não sabia de nada. Aquela prova, Prova difícil. Nossa, verdade. Não, mas aquela prova é assim, ó, existe uma contagem, tá? Na realidade, aquela prova, às vezes o aluno fica chateado, né, e fica nervoso, mas é só para testar o nível de vocês. Então, existe uma contagem lá que geralmente a maioria tira 1, tá? Só se ela é bem dita. Só que ela é obrigatória, o Ministério da Educação obriga, porque nós temos que ter um nivelamento lá, um negócio lá que eles explicam, tá bom? Então, é isso. Agora vamos aos trabalhos. Eu vou rever lá os trabalhos, ver se alguém tem dúvida, para eu começar nos conteúdos da aula. Psicologia. Cadê a matéria de vocês, gente? Psicanálise. Achei, tá aqui. Então, vamos lá. Né? A partir da onde que nós vamos começar a nossa revisão hoje? A partir da aula 6. A aula 6 aqui é sobre comunicação. Opa! Que frio que tá hoje, né, pessoal?
Tá? Então, aqui, ó, né, para estudar a partir da aula 6. Hoje eu vou revisar todo o material, vou colocar aqui. Ah, eu também adoro o calor, é. Aqui, ó. Então, essa primeira aula, quem não fez atividade ainda, entra lá, vê se fez, que era para apresentar 3 propostas aqui sobre a questão da comunicação. Tá? Então, vamos para a aula. Primeiro, a aula 6, nós vamos revisar. Uni Andrade. Professora, eu só não vou ficar até o final da aula, porque tem umas questões para resolver. Hoje caiu o pagamento, então tem que resolver, né? Aí eu vejo a gravação durante a tarde e realizo o fórum depois também, tá bom? Tá. Uhum. Porque hoje nós temos bastante coisa. De noite, não, com a turma, foi até que foi rápido, mas depende. Então, vamos lá. Vou postar todo o material aqui, vou fazer a revisão. Ai, não acho lá no AVA, tô perdido. Tá tudo aqui, né? Eu tenho alunas que vêm aqui no Skype, elas entram e estudam pelo Skype. Elas acham mais fácil estudar pelo Skype. Por isso que eu gosto de dar aula no Skype. O Skype organiza o acadêmico. Durante um mês ele pode entrar aqui e estudar, o material fica todo aqui. Eles deveriam de aumentar é o tempo, né, de ficar. Então, aqui tem os slides, tem uma apostila sobre comunicação, que eu deixei lá para vocês, e um estudo de caso, tá? Eu vou explicar agora o slide. A apostila é para dar fundamentação, tem todos os conceitos, tudo sobre comunicação, tá? Então, eu vou explicar o slide. Então, a apostila e o artigo é um estudo de caso, né, sobre uma empresa em relação à comunicação, tá? Então, vamos lá. Comunicação e qualidade, né, expressões aqui, polissêmicas, né, com qualidade aqui. Então, nós temos que ter o que na comunicação? Excelência, comunicação, qualidade, resultados, né? De qual comunicação que nós estamos falando? Da comunicação organizacional. Pessoal, só um pouquinho que está batendo aqui, está fazendo barulho, eu não sei de onde é que está vendo o vento, só um pouco. É que vai batendo, sabe? Mas não sei, tá vindo vento aí. Bom, o que nós entendemos por qualidade, né? O que é comunicação? A questão aqui do recomeço, né? A comunicação, ela é um processo natural, mas mesmo assim, ela sendo um processo natural do homem, ela tem que ter procedimentos. A questão aqui da valorização da pessoa, critérios aqui, liderança, estratégias, clientes, sociedade, informação, pessoas, processos, resultados, tá? Daí eu vou ter aqui os resultados aqui, informações, clientes, pessoas, estratégias, processos, liderança, sociedade. O que é essa comunicação e o processo? A comunicação aqui, o diálogo, a interação, a interlocução, o compartilhamento. Nós temos que pensar no quê? Na cultura dessa empresa. Então, o pessoal tem microfone ligado. A cultura dessa empresa, a cultura da comunicação, da excelência, a mudança de paradigma, de informação, de comunicação,
A questão aqui, né, de colocar as pessoas sempre ao par dos acontecimentos, não ocorrer interpretações errôneas. A organização aqui, ela tem que primar por uma cultura de comunicação eficiente, tá? Nós temos que pensar aqui na cultura de comunicação, na excelência, no compartilhamento, no planejamento, na organização na organização dessa comunicação. Bom dia, Murilo. A questão da cultura de comunicação, a efetividade, o pertencimento. Então, a pessoa, ela precisa sentir-se o quê? Pertencente àquela organização, na participação, na integração, no diálogo, na transparência, no respeito, tá? Aí nós temos que pensar no público interno, no público externo. Qual é a visão que o público interno tem dessa organização, tá? Qual é a visão que as pessoas, o público externo tem? A comunicação como valor, clareza, adequação, construção, a comunicação como um valor, possibilitando aqui a construção de uma cultura, de uma organização integrada, o mix da comunicação nas organizações. Então, eu vou ter aqui a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação administrativa. O que é essa comunicação institucional, né? O marketing, o jornalismo, a publicação, a questão do marketing, a comunicação mercadológica, a publicidade, a promoção, a comunicação administrativa, os fluxos, as redes, as barreiras. Como que essa instituição ela se comunica internamente, externamente com o mundo. A comunicação interna. Então, eu tenho que ter fluxos, redes formais e informais. O que é a comunicação formal? A comunicação formal é aquela comunicação onde existe um procedimento, um protocolo. A informal, não. Eu vou lá na mesa do meu colega trocar uma ideia, eu vou tomar um cafezinho, e daí surge uma conversa, nós podíamos melhorar isso, melhorar aquilo. As barreiras, aqui entra muito a questão da interpretação, das fofocas, das coisas que não são verdades. As mídias internas, o porquê da comunicação interna aqui. Então, nós temos que ter uma cultura com excelência de comunicação, de afetividade, de comunicação interna, né? Comunicação interna não é sinônimo, mas é uma comunicação administrativa, tá? Não é sinônimo de comunicação administrativa, porque a comunicação administrativa, ela tem que ser formal, ela tem que ter um procedimento. E a comunicação interna, não necessariamente, ela pode ser formal e informal. Endomarketing é a imagem que eu tenho, que eu vendo da empresa. Será que eu incorporo a empresa? Comunicação interna aqui. Né, desenvolver aqui o sentimento de pertencimento, de interação, de diálogo, de satisfação, de ambiente, de trabalho, tá? Públicos internos, colaboradores, os públicos internos, né, eles têm que se sentir pertencentes, fazer parte daquela organização, daquela instituição, para que eles possam se sentir felizes aqui.
a busca da valorização da comunicação interna, buscar uma estratégia, buscar uma efetivação, a comunicação interna, a ferramenta, a questão aqui de se pertencer para a empresa, a valorização do funcionário, do empregado, do colaborador, indiferente aqui do nome que essa empresa trouxer aqui, colocar, né? Alguns chamam de parceiro, de colaborador. Então, o público interno, os empregados, os colaboradores, eles contribuem significativamente para o fortalecimento da comunicação interna. Ou, ao contrário, né? Se eles forem pessoas que se sentirem desmotivados e tudo mais. A imagem organizacional é uma representação mental do coletivo, da organização aqui. A construção da imagem do relacionamento dentro da organização. A questão aqui da comunicação interna, valorização das pessoas, o pertencimento, comprometimento. Então, quanto mais essas pessoas estiverem envolvidas com a empresa, mais resultados elas vão trazer, tá? Mais resultados elas irão trazer, ok? Depois da aula 6, nós pulamos para o número 9, a aula 9. Eu vou colocar tudo aqui no chat do Skype na sequência, para vocês terem uma sequência para estudar, tá? Bom, galerinha, aqui, ó, também sobre comunicação, como a comunicação em uma organização deve acontecer. Aqui em cima, eu coloquei o slide que eu acabei de explicar, a apostila, que são técnicas de comunicação, e o estudo de caso também, que tinha lá, que nós já explanamos aí em outras aulas, que é um material de pesquisa aí para vocês, tá? Então, continuando sobre comunicação, continuando aí sobre comunicação, opa, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Comunicação. Para você, o quão importante é se comunicar? Comunicação. Contexto, emissor, receptor, canal, código. Então, eu tenho uma mensagem, tá? Então, essa mensagem, ela vai depender de tudo isso. Desse contexto, do receptor, do emissor, do canal, do código, tá? O método mais eficiente, efetivo de transmitir informações aqui, do desenvolvimento face a face. Aqui nós temos uma figura, que um exemplo, que o coordenador, o líder, pediu um projeto de uma árvore, mas todo mundo aqui entendeu diferente. Ele pediu a mesma coisa. Tá? O emergindo informações. Nós temos que trabalhar aqui a questão do quê? Dos artefatos, a questão aqui da visualização do fluxo, dos encontros diários, dos feedbacks. O que são os artefatos? Tudo que acontece, né, dentro da empresa referente à comunicação. Aspectos significativos no processo, a transparência, o padrão, a observação aqui, tá? A transparência, isso que eu venho frisando desde o início da nossa disciplina, jogar com a verdade. Para se comunicar é preciso o quê? Respeito, abertura, coragem, conflito e confronto. Então, o que é mais saudável? É o conflito. Quando eu bato de frente com alguém, isso não é saudável para nenhuma das partes,
tá? O conflito, não. Ele vai buscar um convencimento, um consenso, ele é mais ponderado, ele é saudável. Toda mudança, todo crescimento ocorre de um conflito. O confronto é uma tentativa de anular, aqui é o negativo. Né? Aqui tem duas pessoas discutindo, né? Não chegam a nada. 10 técnicas para se comunicar melhor. Esteja presente na conversa. Quer dizer, igual os alunos aí que ligam a câmera, né? Porque a queixa é essa. E finge que estão assistindo a aula. Azar, né? Azar. Não sou eu que estou pagando uma faculdade para não aprender, tá? Esteja presente na conversa. Esteja, você vai... Uma coisa que hoje eu estava pensando pela manhã, que ontem eu bati um papo com um amigo, eu fiquei pensando, você vai ouvir alguém. Esteja inteiro, escute aquela pessoa. Não finja que você está escutando, tá? Esteja aberto, deixe a sua opinião de lado. Às vezes você não quer nem escutar a opinião do outro. Quem é, por quê, onde, como, quando, né? Faça perguntas. Observe aqui, não é para julgar, é para observar sentimentos, necessidades, pedidos aqui. Não se prenda em pensamentos e perguntas. Tenha cuidado antes de afirmar algo que você não tem certeza. É igual esse povo aí, né? Outro dia, eu acho que a minha amiga até me bloqueou, né? Descendo a lenha. Uma pessoa, eu falei assim, mas você conhece ela? Né? A pessoa nem conhece, não sabe o íntimo dela. Não se trata de você, sim do outro. Diga apenas uma vez, ficar repetindo, sendo prolixo, tá? As pessoas não ligam aqui para os detalhes. Prestar atenção no esforço, na energia. Mantenha o interesse, cubra o assunto aqui. Ruídos na comunicação. Primeiro, o que são ruídos? Ruídos na comunicação, tá? Ruídos na comunicação são as fofocas, eu dei um recado para vocês, vocês passaram de forma diferente, interpretaram de outra maneira, tá? Então, isso tudo fica complicado aqui, tá? Fica bem complicado. Eu tô bonita aqui no cenário? Vocês nem viram que eu mudei a cor do meu cabelo? Danados. Nem notaram, né? Ó, a unha, ó, o brinco. Ó, eu me arrumo, ó, pra dar... Olha aqui, ó, o brinco combinando com o batom, ó. Ó. Claro, tem que ser chique. Pessoal, aqui, ó, o mecanismo aqui, aparelhos, barulho, a questão de genéticas, de deficiência, né? A pessoa que tem algum problema, se ela é deficiente, se a comunicação não chega a ela, tem que fazer uma adaptação. A semântica, que tipo de linguagem que eu vou utilizar? O ideal na comunicação é o quê? A simplicidade. Ter uma comunicação direta, efetiva, que chegue às pessoas. O preconceito, os estereotipos, as personalidades aqui, a distância, os papéis, tá? A audição, né? Se tem problema de semântica, de filtragem aqui, linguagem intragrupal, né? Tem grupos que têm muito conflitos, então eles fazem muita confusão. A questão intrapessoal, o indivíduo enquanto um processo interpessoal, os indivíduos, a organização, as redes, os fluxos entre si, os membros da organização. Aqui a questão tecnológica, a utilização de equipamentos, que tipo de equipamento, que tipo de tecnologia, de rede, tá? Que eu vou
que eu vou trabalhar aqui, tá? O sistema informal aqui. A questão aqui da liderança, as necessidades, aqui o sistema formal, a questão objetiva, estratégica, fluxos comunicativos aqui, vertical, de cima para baixo, aqui é o líder autoritário, ascendente, caixas de sugestões, reuniões, requisitos, horizontal aqui, tá? É no mesmo nível aqui de comunicação, empregados, líderes, coordenadores, diretores. Transversal, é melhor ainda, comunicação transversal ou circular. Por quê? Existe o que aqui? Flexibilidade, mais participação, as pessoas têm mais liberdade de colocar aqui as suas sugestões. Nós vamos ter meios de comunicação aqui, orais, escritos, mapas, gráficos, símbolos, bandeiras, audiovisuais, temáticos, né? Hoje está muito em evidência live, né? Vídeos, tá? Então, isso tudo aí está muito em evidência, tá? Em evidência. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aí? Não? Nenhuma dúvida? Pessoal, aqui, ó. Então, essa é a aula 10, tá tudo aqui na sequência. A aula 10 é a mediação de conflitos aqui. Tá? Mediação de conflitos. Então, nós temos aqui que conflitos acontecem na sua empresa, na sua organização aqui. Tá? Então, nós vamos lá para o slide de mediação de conflitos. Ok? Pessoal, tem alguma janela aqui da minha casa batendo. Eu só vou lá ver o que é que tá dando muito vento, tá? Só um minutinho, tá? É rapidinho. É que é persiana, daí tem muito vento, pode quebrar, sabe? Já quebrou uma esses dias aí. Pessoal, então vamos lá. Mediação dos conflitos. Né? Então, desde que nós nascemos, nós temos problemas aí de conflitos. Então, a vida, ela é feita de conflito, de movimento, de crescimento, de desenvolvimento. O conflito, ele é uma diversidade de opiniões aqui, né? Que tem as figuras da Gestalt, que nós já trabalhamos, tá? A questão aqui das figuras, a mediação, o conflito estrutural. Eu tenho a erosão, a manipulação e a força de vontade, tá? Então, o que é a erosão aqui?
É o conflito em si, a manipulação, cuidado, não manipular. Força de vontade aqui, de resolver o conflito. Eu vou ter aqui a crença, a realidade e a visão. Primeiro, nós devemos reconhecer aqui o conflito. Você resolve seus conflitos? Pense sobre isso. Descobrir aqui as questões das limitações aqui da consciência, da percepção, tá? Aqui, o que impede esse preconceito aqui? Então, aqui tem o testezinho da Cláudia Werneck, que eu havia solicitado para vocês fazerem em relação aos preconceitos. Que tipo de preconceito que eu tenho? Quem eu deixo de fora? A minha compaixão, Quanto mais as pessoas possuem consciência, mais compaixão, mais intuição, mais elas vão enxergar a realidade, sem se culpar e culpar os outros. Quem procura culpado não resolve os problemas. Por isso que eu trabalhei desde o início da matéria, quem sou eu, trabalhar a identidade, o comprometimento com o eu e com o outro. Comprometer-se realmente com você, com o outro, com o mundo, um desejo sincero de servir ao mundo. Administração do conflito aqui. Percepção, restrições sociais, individuais, cuidado com as generalizações. Toda pessoa agressiva tem problema, cuidado com os preconceitos. Trabalhar aqui as emoções, a ira, a tristeza, o medo, o prazer, a questão aqui curiosa, o pensativo, cansativo, o otimismo, a autoconsciência, lidar com as emoções, com a empatia, lidar com o relacionamento, administração do conflito aqui, tá? Administração aqui do conflito, nessa figura lá no slide 19, O outro tá acuado. Eu tinha uma chefe que eu trabalhava com ela, que ela dizia assim, quem grita mais alto ganha, quem chega primeiro ganha, mas não é bem assim, Aqui, a pessoa dizendo uma coisa e pensando outra, querendo outra. Aqui a pessoa dizendo não, mas querendo comer o bolo aqui. Então, o ser humano, ele é contraditório. O que nós temos que ver é, a intensidade dessa contradição aí. Administração do conflito aqui. Interesses, separar as pessoas do problema, criar opções, critérios, objetivos, interesse de bom senso, pode não ser sensato, mas comprometer-se aqui, tá? Administração de conflitos aqui, a questão de seus interesses, tá? Problema, solução, tá? As pessoas aqui, a resposta, tipicamente, a técnica de resolução de conflitos aqui, imparcial, neutro, negociação, atividade frente a frente, tá? Encontrar solução aqui, criar soluções realmente para resolver os conflitos. Barreiras na administração do conflito, a limitar a capacidade do receptor, o ruído, a presunção, a incompatibilidade, a questão inconsciente, confusa, a ausência de recursos na comunicação. Onipresente, então a pessoa se acha, ela acha que ela é uma pessoa maravilhosa. Saber negociar, verificar aqui, nem todo mundo tem habilidade para negociação, ou talento. Formalizada, informalizada.
a ausência do ciclo de aprendizagem aqui. Tá? A questão da negociação que você vê, os livros brasileiros, estrangeiros, tem muita coisa, e tem DVDs também, ainda, tem muita coisa aí, muito material, tá? Tem cursos hoje que você pode fazer, ok? As pessoas aqui do ponto de vista de negociação, posicionalismo, cuidado com o posicionalismo, aceite a posição do outro, aprenda a ouvir, abordagem competitiva. Quando a abordagem competitiva existe, não existe crescimento do grupo. Abordagem concessiva, ficar em cima do muro, evitar conflitos, isso é fria. Tá? Conflito, ele existe, ele tem que existir para as pessoas melhorarem, para a empresa crescer, enfim. Misturando pessoas e problemas. Separar o joio do trigo, cuidado, né? Mistura emoções, amizade, não, tem que separar. Negociador impulsivo, ele quer resolver as coisas na hora, ele não avalia tudo. Solução única, não existe uma solução única. Nós podemos levantar o plano A, plano B, plano C, tá? Soluções arbitrárias aqui, o reflexo do negociador impulsivo. Isso é perigoso. Confiança excessiva, a pessoa confia demais no taco dela, pode colocar tudo a perder. Tudo é negociável, também não. Trabalhar a relação interpessoal, o relacionamento aqui, quem vai resolver o quê? O mapa dos interesses, verificar as motivações, as soluções, a forma como vai ser negociado, os critérios aqui de justificativa, a estrutura do encontro, a comunicação, a logística, tá? A preparação antes da ação, a coalização antes da participação, quer dizer, análise, colocando pessoas acima de tudo, estabelecendo um relacionamento, cultivando relacionamentos, reestruturar aqui os relacionamentos, as tensões, ouvir antes de falar, cuidado aqui com o aumento do bolo, né? As coisas vão aumentando, se você não vai resolvendo, vai crescendo aí, inventando soluções, fórmulas de acordo, julgamento da melhor solução aqui, validando comprometimento, introduzir o encontro, né? Fundar o relacionamento, o processo, absorver os fatos e colher as informações, analisar motivações, imaginar soluções negociáveis, avaliar, você pode fazer faz de conta antes, dentro do psicodrama nós montamos o cenário antes, tá? Nós montamos o cenário antes, tá? Nós montamos, tá? Nós vamos aqui nos apegar aqui, no sentido assim de montar aqui montar uma sequência. Então, você pode montar isso antes. Comportamento aqui negativo, sentimentos. Então, sempre procurar o quê? Comportamento positivo. Respostas instintivas. Pode até ter, mas tem que ser positivas, geralmente não são. Tá? Respostas alternativas, cuidado. Temos que ter respostas eficazes. Tá? Então, a negociação aqui passado, a introdução de pessoas, presente, o problema, a distribuição de valor, a conclusão aqui. Se ela vai ser um término formal, vai ter uma documentação, ela vai gerar um protocolo, ou ela é apenas uma questão informal, tá?
Não dê as costas a possíveis futuros antes de ter certeza de que não tem nada a aprender, tá? Então, essa era a nossa aula 10. Então, nós estamos indo para a aula 11. A aula 11 é sobre liderança. Tá? Sobre liderança. Liderança, nós temos o slide e um artigo aqui sobre liderança. Tá? Então, quem não estudou ainda, por favor. Então, o que era para fazer lá? Tá? O que era para fazer? Responder a definição de liderança e os estilos de liderança. Então, vamos lá ao slide. Trabalhando aí a liderança. Bom, o que é liderança e poder? Liderança é a capacidade de tirar o máximo de performance de sua equipe, né? Com padrões de consistência e permanência. Você tem que ter um padrão aqui de atuação. Líder é aquele que tem uma visão de quê? De compartilhar, de liderar, de motivar, né? Características aqui positivas de um líder. Entusiasta, objetivos claros, ambição, persistência, confiança, inovador, características aqui tá? Do líder aqui. Comunica-se bem, está aberto, inspira, motiva, responsável, ético, tá? Centralizador. Características do líder aqui. Interpessoal. Sabe conhecer, reconhecer a si, estimula o outro, permite ser contestado, né? Mantém aqui a simplicidade, mantém uma atitude empática, ouve as pessoas. Então, é importante aqui você escutar. O que é escutar? Significa o quê? Estar presente, ouvir, prestar atenção, né? Ouvir é você estar sentindo, né, por trás das palavras, você está fazendo uma análise. Escutar, você escuta, mas não aquela questão tão intensa. Empatia, né, se colocar no lugar do outro. Bom, os tipos aqui, os estilos de liderança. Autocrático, impõe suas ideias. Não permite questionamento, centralizador, ele é autoritário, ele é o dono da verdade, ele decide tudo sozinho, não abre para opiniões. Não sabe dar feedback, só bronca. Não aceita críticas, está sempre certo, ele desmotiva, as pessoas geralmente têm medo dele. Ausente é o laissez-faire, ele finge que está ali, deixa tudo na mão dos outros, não fornece apoio, deixa o barco rolar, quando estoura, ele joga a culpa no grupo. Líder distante, muitas vezes desconhece aqui o resultado, tipos de liderança aqui. Democrático, compartilha as decisões, as discussões, as críticas, valoriza o grupo, orienta resultados, sabe delegar, motiva, se coloca no lugar do outro. Esse é o ideal, tá? Fontes de poder aqui. Poder de recompensa, de coerção, de referência, de experiência, de persuasão. O que é o poder de recompensa?
tá? É uma pessoa aqui que proporciona o benefício de uma compensação econômica, prestígio, poder coercitivo aqui. É a pessoa que tenta, a capacidade aqui de sancionar. Ela baseia-se na crença, na sanção, no castigo. Poder legítimo, fundamenta-se na crença do direito de influenciar comportamento, determinar aqui comportamento. Poder de referência, identificação, atração, fontes de poder, aqui o poder da experiência. Então, particularmente, eu gosto de trabalhar com pessoas com mais experiência, pessoas que têm história de vida, você aprende mais. Poder de persuasão, tá? Personalidade, capacidade de negociação, a pessoa é rápida, tá? Então, pense aqui qual é o teu estilo de liderança aqui. Esse texto aqui, sobre liderança, ele vai trazer os 3 estilos de líder, tá? Eu não vou trabalhar o texto todo, que eu já trabalhei. Eu estou lá na página 3, né? Então, o líder estratégico, o líder visionário e o líder gerencial. O que é o líder estratégico? É aquele que ele vai criar estratégias, tá? Ele é proativo, ele é preocupado em resolver os problemas estrategicamente, ele se compromete com a equipe. O visionário, ele é um jogador. Ele quer ver a empresa crescer a qualquer custo, ganhar dinheiro. Então, às vezes, ele pode colocar tudo a perder, fazer uma jogada aí e não dá muito certo. Ele se arrisca mais. E o líder gerencial, ele é mais preocupado com as tarefas, com o procedimento, tá? Com os processos. Então, qual é o líder ideal? É um equilíbrio aqui entre os 3. Sempre é bom a organização ter os 3 estilos de liderança, tá? E os 3 trabalharem juntos, ok? Então, essa era a aula 11. Aula 12. Aula 12 era a questão da pesquisa organizacional. Quem não fez a tarefa, faça, tá? Quem não fez a tarefa, faça aqui. Responder lá no AVA. Explique o passo a passo da pesquisa de clima organizacional. Então, tinha um artigo aqui, que era um estudo de caso, para vocês lerem. Tá? Então, depois vocês deem uma olhada. E tem, então, a questão do slide aqui. Tá? Então, eu vou explicar aqui a pesquisa de clima organizacional. Bom, a cultura, né, e a organização. Os homens, eles trazem dentro de si somente a questão da individualização. Então, eles têm que trabalhar a questão das relações. Nós temos que pensar no cenário, né, na parceria, na globalização, na complexidade, nos modelos, nas crenças, na sofisticação, na inovação. A empresa, num tempo real, na questão, ou ela adentra na velocidade, ela precisa pensar nos clientes, nos fornecedores, na comunidade, nos acionistas, enfim. O comportamento organizacional. Então, o que é o comportamento organizacional aqui? É a maneira como as pessoas se comportam, elas se colocam, elas se apresentam dentro da empresa.
Nós temos que pensar na organização, nos grupos e nos indivíduos. O que é uma organização? Tá? É uma coletiva, uma fronteira, uma ordem, uma normativa, onde existe aqui uma coletividade que deve ser engajada em objetivos comuns aqui. O que é a cultura organizacional? Ela pode ser entendida aqui como valores, normas, a maneira como essa empresa se apresenta. Elementos da cultura, estou lá no slide 16. O que é aprendizagem, o que é natureza, o que são relacionamentos, verdades e ambiente. Então, a cultura é o complexo coletivo, são as representações mentais daquela empresa. Rito, ritual e cerimônia. Então, nós temos aqui, o que são ritos? São cerimônias, facilitam a mudança, fornecem reconhecimento, renovam, reduzem conflitos, melhoram a integração. Ritos de passagem são usados aqui para facilitar, para uma mudança, minimizar aqui as mudanças, os papéis, os conflitos. Ritos de degradação, usados aqui para retirar o poder, demissão, afastamento. Tá? Defender aqui as fronteiras, melhorar o clima. Ritos de reforço. Então, aqui eu irei homenagear um funcionário, tá? Homenagear alguém, um grupo. Ritos de renovação. Eu vou renovar a estrutura, a empresa, algum programa, algum projeto. Eu vou reafirmar aqui algum projeto. Ritos de integração, melhorar aqui. Mitos. Valores aqui, né? Questão, tabus. São as questões que são proibidas dentro da empresa, tá? Que não estão explícitas. Mas você sabe que é proibido. Normas é o que está explícito, é o que pode e o que não pode fazer. Símbolos é a expressão, a maneira como aquela empresa se coloca. Valores, né? Como que essa empresa valoriza o seu cliente, as pessoas, o ambiente. Entra aqui numa base filosófica aqui, as figuras, né, da cultura, canones, né, que são pessoas eclesiásticas, são exemplos, o herói, aquela figura que todo mundo gosta, são personagens aqui que representam um modelo, é um modelo de pessoa, tá? Figuras folclóricas, os arautos, aquelas que sempre sabem antes dos outros, né, os típicos fofoqueiros. Cabalas, aqui as panelinhas, os espiões, aqueles que ficam só querendo saber tudo, né, para levar para frente também. Mestres, né, pessoas que são engajadas, eminências pardas, né, aquelas que detêm um certo poder, elas têm uma certa liderança sem ter poder, né? Quem influencia o clima organizacional aqui? Fundadores, ramo, dirigentes, área geográfica, quer dizer, aonde está inserido a relação entre cultura e clima. Então, a questão da causalidade da cultura, fenômenos, a cultura aqui, arquiteturas, o clima, o fenômeno temporal, clima e organização, cultura organizacional. Então, o que é esse clima organizacional? É o reflexo da organização, os efeitos da cultura. O que eu vou levantar num clima organizacional? A satisfação ou a insatisfação dos colaboradores internos, dos empregados em relação àquela empresa. Tá? Eu estou lá no slide 50. Exemplos de estratégias aqui. O contato direto, entrevista, programa de sugestões, reuniões de equipe, linha de
direta, café da manhã, pesquisa de clima, então são tudo isso são sugestões para avaliar o clima organizacional desta empresa. Indicadores de clima aqui, turnover, absenteísmo, avaliação, programas de sugestões, pissações, greve, conflitos, desperdícios, reclamações, paradigmas de mudança aqui. O sentimento que nós temos que ter aqui em relação ao sucesso futuro, desequilíbrio, a falta de foco, a falta de transparência, de comprometimento, o discurso é uma coisa, a ação é outra. Qual é a importância, de você, qual é o papel da pesquisa de clima aqui? Levantar aqui as insatisfações. Que perguntas que eu vou fazer aqui? Sobre os resultados, sobre fazer uma análise ao final para verificar o que realmente é positivo aqui ou não. Avaliar a satisfação, a prontidão, os funcionários, quais são os benefícios de uma pesquisa bem elaborada. Eu posso aplicar ela uma vez por ano, cada 6 meses, cada 2 anos, conforme a empresa, o número de funcionários, a necessidade aqui. Retenção de talentos, diminuição, treinamento, produtividade, aumento do comprometimento, integração, credibilidade, realizando a pesquisa. Momento aqui, eu tenho que avaliar o momento, tá? Às vezes a empresa está numa crise violenta, que não adianta nem fazer pesquisa. O apoio aqui, criar grupos, de apoio, tá? Trabalhar aqui a pesquisa, confiança, o sigilo, ter um projeto. Eu posso fazer observação, entrevistas fechadas, entrevistas abertas, painel de debates, tá? A entrevista, ela é boa, mas ela quebra o anonimato e gera-se mais tempo, às vezes ela é cansativa para quem está aplicando. Questionário, ele mantém o anonimato, ele é mais rápido, tá? Mas pode ser que a pessoa vai lá e responde de qualquer jeito. O painel de debate, é bom criar grupos pequenos, é muito positivo, mas quebra o anonimato também. Eu posso analisar documentos do passado, referências, discursos, materiais de outras reuniões, de outras falas. Observação, observar em reunião, na hora do almoço, no cafezinho, ficar observando o que as pessoas comentam. Aqui, nós temos lá no slide 74, o que eu posso perguntar, Então, aqui se ele gosta do trabalho, do salário, dos benefícios, se ele se sente integrado, a cooperação, os conflitos, a questão do supervisor, da liderança, do estilo gerencial, da comunicação, do treinamento, da possibilidade aqui do relacionamento interpessoal, da estabilidade de emprego, do processo decisório aqui, das condições físicas do relacionamento, da participação, do pagamento de trabalho, do salário, segurança, objetivos, orientação, disciplina, imagem, estrutura organizacional, ética, qualidade, reconhecimento, direção, valorização dos funcionários, envolvimento, comprometimento, trabalho em equipe, modernidade, orientação, planejamento, fatores motivacionais, desmotivacionais e outras perguntas aí que eu posso querer colocar aí no slide. Aprovação da diretoria, planejamento, definição, montagem, parametrização, tá? Então, como que eu vou fazer a parametrização? Quer dizer, análise das respostas.
Eu vou induzir, então eu vou colocar lá sempre, quase sempre, raramente, não tem, satisfeito, insatisfeito, enfim. Tá? Vou colocar lá de 1 a 5, ótimo, bom, regular, eu tenho que fazer essa parametrização. Eu tenho que divulgar os resultados, tabular, fazer os relatórios, emitir o plano de ação, verificar o que tem que ser melhorado, se é possível melhorar ou não, se realmente aquilo ali é um problema ou é uma coisa imaginária dos funcionários, tá? Trabalhar aqui a unidade, o questionário, a folha-resposta, os objetivos, fazer aqui realmente uma análise dos dados, tá? E propor realmente aqui uma mudança, né? Não adianta aplicar pesquisa organizacional por aplicar, tá? Por aplicar aqui. Pessoal, a aula 13 foi na semana passada. Né? A aula 13 foi na semana passada, que nós trabalhamos aqui os tipos de personalidade e as mudanças aqui organizacionais. Então, deixa eu ver. Aqui os tipos de personalidade que eu expliquei na aula passada e as mudanças organizacionais. Bom, vamos lá então. Que era a última aula. Eu não vou explicar aqui cada tipo de personalidade, né? Porque eu já expliquei na aula passada, eu só vou citar aqui. Então, nós temos lá o perfeccionista ou empreendedor, tá? O Peraí, deixa eu só... Me perdi aqui. Então, nós vamos ter lá o perfeccionista ou empreendedor, desempenhador, o romântico ou individualista, o observador, o epicurista ou sonhador, o patrão, né, o confrontador, o mediador, tá? Daí é que fala de trabalho de equipe e tal, que tudo isso eu já trabalhei com vocês. E a questão aqui do texto, que eu pedi para vocês estudarem, lerem, que é um estudo de caso sobre a mudança organizacional, o caso de uma empresa de telecomunicações. Então, as empresas, elas precisam pensar nas pessoas, trabalhar com as pessoas, avaliar as pessoas, verificarem. Por mais que nós, a tecnologia, mas por trás de uma tecnologia existe uma pessoa. É a mesma coisa agora a questão das aulas remotas. Principalmente os pais que têm criança pequena. O professor, ele é insubstituível, tá? Essa é a grande questão, Então, vamos ver isso de maneira geral. Por mais que a instituição ela tenha uma tecnologia avançada, tá? Ela precisa da pessoa. Quem é que está por trás da tecnologia? A pessoa. Tá? Então, as mudanças, elas são necessárias. A empresa, ela precisa trabalhar o quê? A questão do diagnóstico. Ela tem que ter uma leitura geral, consistente, abrangente da sua empresa. Ela precisa ter aqui uma leitura.
Para isso, ela precisa que todos os departamentos, todos os setores trabalhem aqui de forma unida, harmoniosa. Por isso que investir na psicologia organizacional é fundamental, independente do tamanho desta empresa, tá? Independente do tamanho desta empresa. Pessoal, alguma dúvida? Né? Como foi a aula? Eu gostaria que vocês adentrassem lá na aula de revisão. Eu coloquei lá uns vídeos para vocês assistirem. Acho que eu coloquei um só, deixa eu ver. Não, 2 vídeos, tá? E que vocês respondessem lá o que eu pedi. Né? O que eu pedi lá para vocês responderem? Como que foram as aulas esse semestre? Alguma crítica e alguma sugestão. Isso é bem importante, tá? Que eu tenha um feedback aí de vocês. Bom, depois que eu lançar as notas, eu vou marcar uma aula ainda, nós teremos mais uma aula ao vivo, né? Uma live, para verificar se vocês vão ter dúvidas aqui em relação às notas. Pessoal, quem quer falar, fique à vontade, a hora de vocês, tá? Então, assim que eu lançar as notas, eu vou gravar mais uma... Eu vou montar mais uma aula aí para tirar as dúvidas. Eu vou postar lá no AVA, tudo certinho, tá? Ok, pessoal? Então, eu vou parar aí a gravação. Alguém quer falar?